nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos mandar um abraço para quem está online. Os irmãos estão viajando também. Muitos irmãos saíram de viagem esse fim de semana. E um abraço mais do que especial para o meu grande time lá da comunidade terapêutica Paz e Vida. Os meninos hoje foram abençoados. Gente, lá na capela está tendo um telão agora. Um beijo para o nosso querido evangelista Edson Belletti, com a Ellen, com a Zap, que estão lá dando uma assistência, junto com o monitor Alencar. Eles estão assistindo o culto online, um luxo, né? Um grande abraço aí para o Rodrigo, para o Gabriel, para o Denner, para o Sidney, né? Para o Super Paulos, né? A dupla de Paulos, Paulo Vitor e Paulo Henrique. Deus abençoe muito a vida de vocês. Tivemos um fim de semana muito intenso, né? Ontem tivemos o louvorzão, uma palavra poderosa que eu transmiti a eles aí sobre as âncoras da fé, as âncoras da vida, né? Hoje cantamos aqui sobre as tempestades, devem ter lembrado da pregação. Hoje de manhã tivemos a EBD, Escola Bíblica Dominical. Estivemos ali falando sobre o filho pródigo. Olha que maravilha. Um abraço para vocês, né? E eles são joias que estão sendo lapidadas. Queria mandar um recadinho para vocês também. Logo vocês vão estar no culto presencial aqui, assim que acabar o tempo de vocês. Vocês estarão aqui e não estarão sozinhos, estarão com as suas esposas, com os seus filhos, com a sua família, e vocês vão frequentar e viver esse lugar intensamente. É só permanecer e ficar firme. Obrigado a todos os guerreiros V, aos monitores, aos doadores, aos participantes que têm nos ajudado nessa obra maravilhosa que nós estamos. Hoje tivemos a visita também do pastor Luiz Alfredo. Ele não está aqui não, né? Não, né? Mas ele chegou lá, eu estava dando aula, ele chegou e ele olhou assim. E aí, quando eu fui chamar ele, eu acho que ele não quis atrapalhar, e ele saiu. Depois ele mandou uma mensagem dizendo assim: eu louvo a Deus pela sua fidelidade ao chamado que Deus te deu. E eu disse assim: não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação com Deus. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E é por isso que eu estou aqui com uma pregação fantástica que Deus me deu na quarta-feira de manhã. Deu primeiro para mim, que a pregação pega primeiro o pregador, depois ela pega os ouvintes também. É assim, não é, pregadores, pastores, não é assim? Quando Deus vai falar, ele não fala primeiro com a gente? Primeiro ele dá aquela lapada na gente, né? Aquela chacoalhada. Aí a gente transmite também para os demais. O tema de hoje é como vencer os desafios futuros. Como vencer os desafios futuros. O grande capítulo de 1 Coríntios, 15, versículo 57, vai nos dar algumas dicas de como vencer os desafios futuros. Estamos no mês de fevereiro, né? O mês de fevereiro é o mês da... Incrível, começa com fé. Fevereiro. Fevereiro, é o mês de fevereiro, é o mês da fé. Então vamos desenvolver nossa fé, aumentar nossa fé neste mês. Versículo 57, uma frase apenas, é apenas uma frase. Esse é um versículo mesmo, um versinho, né? Um versinho da Bíblia. Mas você vai ver quanta coisa nós vamos tirar nessa noite para a sua vida desse texto. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito também. Vamos ler bem forte, toda a igreja lendo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão direita para os céus, da onde vem toda a graça, todo o poder, toda a vida, toda a paz, toda a vitória.
Senhor, nós recebemos nesta noite a inspiração e a unção e a ousadia. Já fomos tremendamente ministrados pelo Senhor neste louvor, fomos curados, renovados, cheios da Tua presença. E agora, Senhor, que esta palavra venha de encontro para selar uma noite de vitória na vida do Teu povo. Envia anjos, Senhor, para acorrentar toda ave de rapina, todo demônio que tenta tirar a concentração e a mensagem do coração de todo o Teu povo. Nós declaramos guerra contra todo o mal e a vitória do Senhor Jesus Cristo, e tomamos posse da vitória nesta hora, em nome de Jesus, pela Tua palavra, e todos digam amém. Como vencer os desafios futuros? Na mensagem de hoje nós vamos ter dicas, pelo menos 3 dicas valiosíssimas, tiradas desse pequeno texto, que nós vamos dividir em 3 partes, e extrair daqui algo tremendo para as nossas vidas, porque na realidade a Bíblia ensina que nós somos mais do que vencedores. Se você já chegou ao estágio de vencedor, Deus vai te promover essa noite a mais do que vencedor. Vencedor já é bom, já é maravilhoso ser um vencedor. Ser mais do que vencedor é melhor ainda. Vencer os desafios futuros. Quando nós pensamos nesse tema, e também dividindo ele aqui em 3 partes, já começamos falando de vencermos. E quando a gente fala em vitória, em vencer, vem logo pelo menos 2 coisas rápidas na nossa mente: um jogo e uma guerra. Existem os esportes, as modalidades, jogo de futebol, de handebol, de vôlei e tantas outras coisas. E se fala muito de vencer. Quem vai vencer o jogo? Quem vai ter a vitória, não é? Então, quando a gente fala de jogo, a vida é comparada a um jogo. E você precisa saber jogar o jogo. Você precisa saber a regra é clara. Você precisa absorver, conhecer os princípios da vida, para que você possa ter vitória no jogo da vida. É preciso que você conheça os valores, as regras, os princípios, as disciplinas, os segredos da vida, para que você possa ter vitória. Quando pensamos numa guerra, é a mesma coisa. Nós também precisamos conhecer as estratégias de uma guerra. Por quê? Porque nós temos um inimigo. Claramente dito na palavra, em João 10:10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E nós estamos em guerra contra esse inimigo, que quer matar, que quer nos roubar e que quer nos destruir. Nós temos um inimigo que Pedro fala em 1 Pedro 5:8, que ele parece um leão, que ele anda rugindo ao nosso redor, procurando tragar a todas as pessoas. Então nós temos um adversário, nós estamos em guerra, vencendo desafios, porque desafios fazem parte da vida, porque desafios são importantes e necessários. Desde o berço até a sepultura, você terá desafios. Não adianta querer fugir, não adianta querer se esconder, não adianta querer fugir, porque você terá desafios, obstáculos para você ultrapassar durante a sua vida. Do acordar ao adormecer, nós temos que vencer. Nós temos obstáculos, dificuldades, e eles não são um problema, eles são necessários para que nós possamos ter uma vida de vitória. Sem obstáculos, a nossa vida fica desprovida de conquistas. As conquistas são geradas através de obstáculos que vencemos. Desafios existem para forjar o nosso caráter. E nós temos uma disciplina lá na comunidade terapêutica que é exatamente isso, reconstruindo o nosso caráter. E os desafios que existem são para forjar e preparar o nosso caráter. Os desafios promovem a nossa vitória, vencendo desafios futuros. Por quê? Porque todos recebemos um presente chamado tempo. A vida é preciosa,
e nós temos um futuro para viver, nós temos anos de vida, e quando comemos um pedaço de bolo e todo mundo canta parabéns para você, significa que você está vivo, que você não morreu, que você tem algo pela frente, há algo no seu futuro ainda para acontecer, e o melhor da sua história não está no seu passado, o melhor da sua história está naquilo que virá pela frente, se você tão somente crê no Senhor. Aleluia! O melhor de Deus ainda está por vir no sentido de conquista, porque o melhor de Deus já veio, Jesus já veio e já venceu e já deu a vitória para cada um de nós. Agora, possuir e tomar posse dessa vitória no seu dia a dia é uma questão de fé, e aí sim o melhor ainda está por vir. Precisamos ter esta fé de que temos um futuro a desfrutar pela frente. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo, não que eu tenha conquistado tudo, mas uma coisa eu faço, eu estou olhando lá para frente, eu estou olhando lá para o alvo, eu não estou olhando para aquilo que passou, eu não estou olhando nas coisas que já foram, eu agora estou avançando para aquilo que está diante de mim e não atrás de mim. Então é o seu futuro, e o melhor de Deus está no seu futuro. E quando a gente chega no verso 57 de Coríntios 15, que é um capítulo simplesmente fantástico, que fala da grande vitória que Cristo conquistou na cruz e no túmulo, quando ele venceu a morte, o capítulo 15 simplesmente tem um título, a ressurreição, que é a maior de todas as vitórias que possa ser contabilizada, a ressurreição de Cristo. E quando chega no final, depois de toda a argumentação, toda a exegese, toda a explanação do apóstolo Paulo, nesse capítulo simplesmente fantástico, ele chega e diz assim, ó pessoal, graças a Deus, que Ele nos dá a vitória, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, aleluia. E aqui então nós vamos entrar, primeira, segunda e terceira parte do texto, 3 segredos para você vencer os desafios futuros. Anota no teu coração, se você tem costume de anotar no papel, anota, porque vai valer a pena aquilo que você vai ouvir agora. A primeira parte, a primeira coisa que o texto diz é, graças a Deus. Diga assim comigo, graças a Deus. Diga uma vez mais, uma outra vez, graças a Deus. A gratidão é a primeira postura de um vencedor. Aquele que aprendeu a viver, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Esta é a vontade de Deus. Se nós praticarmos essa dica de darmos graças em todas as coisas e por tudo que nos acontecem, nós vamos ver que a vontade de Deus vai se manifestar. Eu fico às vezes um pouco preocupado com as pessoas que vivem procurando saber qual é a vontade de Deus. Então não devo procurar saber a vontade de Deus? Não, não deve. Você deve só ler a Bíblia. E quando você ler a Bíblia, você vai saber o que é a vontade de Deus. Vou te dar 2 dicas só. Primeiro, a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação. Essa é a vontade de Deus. A outra, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu seja uma pessoa grata, que eu seja uma pessoa agradecida, que eu aprenda a glorificar a Deus em todas as coisas. Aí quando você chega em Romanos 12:2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se eu preciso dar graças a Deus para conhecer essa vontade, quando eu conheço, eu sou impactado, eu levo um choque de lucidez quando eu conheço a vontade de Deus. Ela é simplesmente boa, agradável e perfeita. O caminho para você entrar nesse nível de vida é ser uma pessoa agradecida. Uma pessoa agradecida vai conhecer a bondade,
de um Deus que é bom e a sua vontade é boa. Um Deus bondoso só pode ter uma vontade boa. Pessoas más têm má vontade, mas pessoas boas têm boa vontade. Oh, glória! Agradável. Deus não quer que você viva uma vida de peso. Servir a Deus não pode ser um peso, não pode ser algo que você vai servir porque tem que servir. Não, Deus nem quer isso. Você não é um robô, você tem livre-arbítrio, e quando você serve a Deus, aleluia, esse servir a Deus se torna agradável. Deus tem uma vontade agradável para você. Deus tem uma vontade perfeita para você, sem erro de errar. Não tem como Deus errar. Ele tem uma vontade perfeita para a sua vida. Mas como que eu conheço essa vontade? Sendo uma pessoa agradecida. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: sejam agradecidos. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações, ponto e vírgula. Lê você agora. Mais forte. Agora diz para a pessoa do seu lado: seja agradecido. Seja uma pessoa grata. Seja agradecido. O Salmo 103, versículo 2, o salmista diz assim: louva minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem muita gente que é como o ímpio. A Bíblia diz: o ímpio não sabe quando vem o bem. Ele não sabe. Chove, ele não agradece. Vem sol, ele não agradece. Tem pão na mesa, ele não agradece. Tem emprego, ele não agradece. Tem família, ele não agradece. Tem pai, ele não agradece. Tem filho, ele não agradece. Ele respira, porque ele é ímpio. Ele não sabe quando vem a bênção. Mas você não é ímpio. Você é um homem, uma mulher de Deus. E a Bíblia diz: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem um irmãozinho muito querido que toda vez que a gente dá qualquer coisa para ele às vezes nem precisa, ele chega e fala: o bispo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque ele tem um coração além de agradecido, ele é muito agradecido, e é isso que nós precisamos ter, um coração que não se esquece de nenhuma bênção, porque o homem carnal, ele não se esquece de murmurar, de reclamar das coisas que acontecem ruim para ele, mas quando vem uma coisa boa, será que ele tem a mesma intensidade de murmurar e de ser agradecido, agradecer a Deus pelo bem que recebe? A primeira coisa para você vencer os desafios futuros é usar a tua boca para pronunciar palavras de gratidão. Oh, glória a Deus. O Salmo 116, para fechar, ele começa dizendo coisas incríveis. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, ou então acompanhe aqui, mas o Salmo 116, ele diz, no versículo 1 ao versículo até onde eu parar, vamos lá, pegou aí, pegou a visão? Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Olha o título do Salmo, e o salmista começa: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha oração, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto eu invocarei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, eu encontrei aperto e tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia, o Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor tem te feito bem, porque tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, por isso falei. Estive aflito, dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Então que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Alguém pode glorificar a Deus? O salmista é detalhista, pode aplaudir glorificando também. Ele vai citando tudo que Deus fez para ele. Oh, louva minha alma ao Senhor, não se esqueça de nada. Então ele vai fazendo uma lista: obrigado por livrar meus olhos da lágrima, obrigado por me tirar do cordel da morte, obrigado porque eu estava abatido, o Senhor me libertou, obrigado porque eu estava triste, o Senhor me deu alegria. E ele vai agradecendo e dizendo assim: que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito?
E ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação. Gratidão gera esperança, mas a ingratidão, ela gera o que? Murmuração. O que uma pessoa está murmurando? Por quê? Porque ela está sem gratidão no seu coração. Ela tem muito mais coisa para agradecer do que para reclamar, mas ela prefere a reclamação. Então vamos mudar isso. Essa é a primeira parte do texto. Tem a segunda. Graças a Deus que nos dá a vitória. A segunda parte fala assim: Ele nos dá a vitória. Diga assim: vitória. Essa é uma noite de vitoriosos aqui nesse lugar. Essa é uma noite onde você vai identificar qual é a área da sua vida que você está sendo derrotado. Qual é a área da sua vida que você não está tendo muita vitória. Qual é a área que está desgastada. Em que área da sua vida você está precisando de um toque sobrenatural desse Deus vitorioso. É para você essa palavra. Ele nos dá a vitória. Não é talvez, pode ser, é claro, Ele dá a vitória, aleluia, glória a Deus. Quando você nasceu, Deus disse assim: ó, muito bem, Vilmar, você é um vencedor. Quando você nasceu, Deus disse: muito bem, fala o teu nome alto aí. Muito bem, fala mais alto, muito bem, você é uma vencedora, você é um vencedor. Quando você saiu do ventre da sua mãe, o Senhor estava lá dizendo: você é um vencedor. Aliás, antes de sair do ventre, ainda no ventre, desde o momento da concepção, Deus já declarou que você é um vencedor. A ciência explica o milagre da vida de uma forma tão linda, irmãos. A corrida da vida. Dizem, não sei como eles contaram isso, mas dizem que tem 250 milhões de espermatozoides que saem para encontrar o óvulo da mulher. E desses 250 milhões, apenas um que chega primeiro será fecundado. E esse um é você. Aleluia! Você é um vencedor ou não é? É um vencedor. Agora, pasmem os irmãos, abra o teu ouvido, porque eu não sei se eu descobri atrasado ou não. Talvez você já sabe do que eu não sabia. Aí a ciência médica diz agora: temos uma nova descoberta. Depois de tantos anos, né? É como a Terra, era tantos anos, não sabiam, agora descobriram que era redonda. Não, mas estava na Bíblia já, mas descobriram há pouco tempo. Bom, aí eles dizem assim: não é o mais rápido que vai ser fecundado ali, vai nascer um ser, não é o mais rápido. Na realidade, existem algumas moléculas, pode dar um Google aí, você vai ver, algumas moléculas que acabam selecionando aquele que vai nascer. Meu Deus, aí eu coloquei a mão na cabeça e falei: o negócio melhorou. Se antes a gente era vencedor, agora nós somos vencedor selecionado, escolhido. Melhorou ainda, porque nós não somente chegamos primeiro ou mais rápido, mas nós somos escolhidos de alguma maneira. Algum tipo de sabedoria não identificada nos selecionou para nascermos nesse planeta e sermos um vencedor, uma vencedora. Você tem a vitória do Senhor, Ele nos dá a vitória, aleluia. Glória a Deus, que coisa linda. Além da ciência que prova isso, a Bíblia vai chegar falando do milagre chamado você. Diga: eu sou um milagre da vida. A Bíblia fala alguma coisa sobre esse milagre chamado você. Romanos 8:31, vamos lá ver o que a Bíblia diz? Romanos 8:31. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas.
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? É Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dos mortos, e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem é que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Verso 37, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aleluia, mais do que vencedor. Não tem tribulação, não tem nudez, não tem perigo, não tem espada, não tem nada que possa separar você do amor de Cristo. O salmista estava extasiado, e no capítulo 18 do Salmo, no versículo 50, Salmo 18, versículo 50, ele diz, ele é o que engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre, aleluia. O Novo Testamento diz que eu sou mais que vencedor, amém? No Velho Testamento diz que ele engrandece a vitória. Se a vitória é desse tamanho, ele faz assim, ele engrandece a nossa vitória, e ainda por cima diz assim, é para você e é para os seus filhos, é para você e é para a sua posteridade, é para você e é para a sua família toda, aleluia. E como já disse aqui o Lucas da ministração, não importa o momento que você está vivendo, eu creio é nessa palavra. E se tiver alguém da sua casa que ainda não está aqui, continua orando, porque ele vai chegar. Ele vai chegar ou aqui ou lá ou em algum lugar. Ele vai converter o seu coração ao Senhor, porque essa é a palavra fiel. Toda a tua casa, a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos e a tantos quantos o Senhor chamar. Provérbios 21, 31 diz que o cavalo se prepara para a guerra, mas é o Senhor, e do Senhor é que vem a vitória. Aleluia, oh glória a Deus, é do Senhor que vem a vitória. Então, em resumo, nessa segunda parte do texto que Paulo fala, graças a Deus, gratidão é a primeira atitude para você vencer desafios futuros. A segunda é que você precisa ter a mentalidade de um vencedor. Ele já te deu a vitória, Deus já determinou a vitória na sua vida, agora basta você assumir. E hoje nós falamos lá na EBD, Oliver Kahn foi um dos maiores goleiros, né, pastor Davi, da Alemanha, e perguntaram para ele de onde que ele tirava tanta inspiração, com tantos títulos, para ser o goleiro que ele foi. Ele respondeu da seguinte maneira: eu tenho uma mentalidade de vencedor. Se um jogador de futebol, para o futebol, tinha essa mentalidade, por que nós não podemos ter para a nossa vida uma mentalidade de vencedor? A nossa mente precisa assumir que nós somos mais que vencedores. E aí nós chegamos no final do texto, a terceira parte, que o apóstolo fala, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nome que você está vendo aqui no meu peito, que eu carrego no meu coração, esse nome aqui, ó, ele nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é tão incrível, Ele é tão assim com o Filho, que não é nem Ele que dá vitória. Ele diz assim, quem dá vitória é o meu Filho Jesus. Aleluia, graças a Deus que nos dá vitória através, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor invicto, aleluia, glória a Deus. Se a primeira parte do texto é incrível, se a segunda parte do texto é extraordinária, a sacada está na terceira. A sacada está na terceira. Quem é que dá vitória? Quem patrocina essa vitória? Quem gera essa vitória? Quem é que dá essa vitória que tanto eu glorifico? Quem? Abra bem os seus ouvidos, porque eu vou dizer, é Ele,
É Ele por quem gastamos as nossas vidas. É Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte, o diabo, e está aqui essa noite para dar vitória para você. Aleluia! Ele venceu o inferno inteiro, ele venceu todos os demônios. Quando ele ressuscita, Paulo diz que ele venceu porque rompeu as ânsias da morte, porque não podia rompê-lo, não podia contê-lo, não podia conter o nosso Senhor, porque ele é o vencedor invicto, e a ele seja toda a glória, e a ele, por ele que nós gastamos a nossa vida. E aí é fácil, gente. Se é dele, aplauda ele. Se é para ele, dá o teu louvor, dá a tua glória para ele. Glória a Deus. É só depender dele e pronto, acabou, ponto final. Dependa do Senhor e a tua vitória está garantida. Sua vitória nunca virá de você mesmo, não virá da sua mão, não virá do seu trabalho, não virá da tua sabedoria, não virá do teu emprego, não virá do teu status, não virá da tua capacidade mental, não virá da tua sabedoria, não virá do governo da tua nação, não! Virá dele, por ele, e para ele são todas as coisas. E vem aquele hino e fala assim, ó, por que clamar para as pessoas, se a gente pode chamar o céu? Para que nós vamos depender da atenção das pessoas, se nós chamamos o céu diretamente? Se eu posso depender de Deus para minha vitória, então glórias a Ele. Temos a dependência que gera essa vitória em nossa vida. Quando nós nascemos, nós recebemos um selo de fabricação do Criador. Dependência total do Criador. E quando nós dependemos dele para a nossa vitória, aleluia, não tem para ninguém, aquilo que a Bíblia diz, nada pode nos separar. Agora, se você não depende de Deus, tanto você que está aqui, o que está assistindo, vai assistir essa mensagem, ouça bem, quando nós não dependemos de Deus, quando o ser humano não depende de Deus, o Criador, ele passa a depender de qualquer outra coisa. Então a dependência vira, ele começa a depender de coisas, de pessoas. Tem gente que depende de pessoas, a minha salvação, a minha solução está naquela pessoa. Errado. Tem gente que depende de prazeres, de ilusões, de drogas, são dependentes de drogas, de álcool, de cigarro, de atenção. Tem gente que depende de atenção, você não dá atenção para ela, ela fica derrotada. Gente, vamos mudar a cabeça. Tem gente que depende de carência afetiva. Se eu não tiver alguém que me ame, que me ajude, que me elogie, que me leve para cima, que... Você já tem alguém que fez isso por você, que é Jesus. Ele já fez isso, ele morreu de amor por você. Ele morreu de amor pela tua vida. Então não é preciso. E essas coisas são boas, mas não são suficientes. Se elas não têm, elas não fazem falta. Porque o que faz falta na vida do homem é o Senhor Jesus Cristo. É só isso. As demais coisas são acrescentadas. Vem por acréscimo, vem de bônus, de mimo, vem de brinde pelo Senhor na nossa vida, que vai nos abençoar, é óbvio, mas tudo que nós precisamos é dele, a vitória vem dele. O pecado gerou independência de Deus, e o homem passou a viver independente de Deus. A cruz restaurou a dependência ao Criador. O pecado gerou independência, a cruz restaurou a dependência. O próprio crucificado, e Paulo diz, eu prego a Cristo e este crucificado. O próprio crucificado, antes de ser crucificado, disse a Deus, eu dependo de ti, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Aí quando ele está na cruz, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha o nível de dependência, olha o nível de entrega. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso maior exemplo de vida. Dependência total.
Nesta noite eu quero chamar você a declarar no mês da fé: eu quero neste ano ser um dependente de Deus. Eu quero nesse ano ser um dependente da sua palavra. Eu quero nesse ano ser um dependente do Espírito Santo. Eu quero nesse ano ser um dependente das provisões que Deus vai me dar. Eu quero ser dependente da prosperidade que Ele vai me dar. Porque quando você se torna um dependente nesse nível, vai se cumprir alguns textos da Bíblia. Um deles é João 15, versículo 5. Olha o que Jesus nos ensinou ali. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, vírgula. Lê você agora em voz alta. Porque sem mim, nada podeis fazer. Ou você é um dependente de Jesus, ou nada para você. Sabe aquela musiquinha de aniversário? E para o fulano, tudo ou nada? Todo mundo grita, tudo! Então como é que é? E aqui eu pergunto, e para quem não depende de Deus, tudo ou nada? Nada. Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso que nós temos a certeza da vitória, porque se a gente tem Jesus, nós temos tudo. Sem Ele é nada, mas com Ele cumpre-se outra escritura, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então faz um link nas duas passagens. Sem Cristo, nada. Com Cristo, tudo. Sem Jesus, nada posso fazer. Com Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Principalmente nesses últimos dias, algumas pessoas falam assim, como é que você aguenta? Eu falo assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é que nos fortalece. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? Da onde? Do monte ou de quem criou o monte? A pergunta é do salmista. Eu olho para o monte, eu faço uma pergunta para o monte, da onde me vem o socorro? Aí o monte responde para ele, não é de mim não, é do Senhor do monte. Aleluia, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí aquele salmo maravilhoso, não deixará o teu pé tropeçar, na tua alma vai ser guardada, e tudo mais que esse lindo salmo nos fala, mas a dependência do Senhor, saber que o socorro vem dele, dependemos do Senhor. E uma coisa, viu gente, a dependência gera confiança. O menino estava dentro de um avião e de repente o avião entrou numa turbulência e começou a dar umas balangadas, umas balançadas lá, e todo mundo ficou meio apavorado, e o menino bem tranquilinho, mastigando chiclete e tal, e nada, nem dando bola o que estava acontecendo. Aí a pessoa do lado estranhou a tranquilidade daquele menino e falou assim, você não está com medo? Ele disse, não, o meu pai é o piloto. Aleluia! Quando você tem Deus como piloto da tua vida, você não teme. Nós cantamos aqui, não tenho medo de andar sobre a tempestade. Não tenho medo, o Senhor tira o medo. Você tem olha que exemplo simples. A Elô, filha do Fábio, né? Ela chegou hoje e falou assim, e os cavalos? Eu falei, então lá, eu não tenho mais medo de cavalo. Aleluia, ela tinha medo. A última vez que ela foi lá, ela passou a mão na cabeça do cavalo, na crina do cavalo, brincou com os cavalos e foi tirando foto de cavalo, uma coisa linda. Ela perdeu o medo do cavalo. Quem tem o Senhor como nosso piloto, como nosso condutor, o medo vai embora, porque o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus, o amor do Pai, quando eu dependo, a dependência gera confiança. Aleluia! Com Jesus Cristo a tua vitória, ela é garantida. Domingo passado preguei aqui sobre um homem chamado, quem lembra? Está vendo como é bom gravar? De vez em quando tem que ir lá no YouTube, pegar a pregação de novo, dar umas, né? Ou anotar. Domingo passado foi falar sobre o Gideão, né? O Gideão venceu 135 mil soldados com 300 homens. E com um detalhe, a arma desses 300 era uma buzina na mão.
um cântaro que eles tinham que quebrar o cântaro, quebrava o cântaro, acendia uma tocha de fogo. Isso é arma de soldado? Isso é arma? Mas o que eles estavam praticando? Uma dependência de Deus. Deus tinha dito a Gideão: Gideão, é com esses 300 que você vai vencer os midianitas, e não vai ser você, e pode mandar embora muita gente, que tem muita gente, eu quero só um pouquinho, para vocês não achar que foram vocês que venceram a batalha. Está tudo lá no texto, Juízes 6, para vocês não acharem que foram vocês, porque sou eu que darei a vitória. Aleluia! Deus disse a outro rei chamado Josafá: Josafá, não tenha medo dessa grande multidão, porque nessa batalha vocês não vão precisar lutar, porque eu darei a vitória. Aleluia! E o Moisés, que abriu o mar com um pedaço de pau na mão, um cajado, foi o cajado que abriu ou foi Deus que abriu? E o Josué, que foi lá tocar trombeta para as muralhas cair, foi o som da trombeta que derrubou o muro, ou foi o Deus Todo-Poderoso que derrubou o muro? Quando nós dependemos de Deus, é Ele que faz a obra. Aleluia! É Ele que faz a obra. Ou você acha que foi uma pedrinha de um bodoque? Lá no sul é bodoque, aqui é funda, estilingue, sei lá o que. Você acha que foi aquela pedrinha que o Davi jogou, que matou um gigante de uma envergadura daquela? Não vou falar aí porque eu não lembro a estatura dele, mas é bem grande, grandão, né? Foi uma pedrinha, aonde, gente? Foi o poder de Deus que colocou aquele gigante por terra. É a dependência de Deus que vai trazer a vitória para cada um de nós. É Ele que nos dá a vitória, é Ele. Então nós temos que parar de tentar vencer pelas nossas forças, de tentar lutar pelas nossas forças e alcançar objetivos pelas nossas decisões ou escolhas, mas pela decisão de Deus, pela vontade de Deus, pela escolha de Deus, pela palavra de Deus, pela direção de Deus, pela luz de Deus, pelo farol de Deus, tudo que Ele preparou para a nossa vida. E nesse mês eu quero declarar: vai ser um mês diferente na tua vida, vai ser um mês diferente, uma vitória que vai vir através da fé. O último texto dessa noite, 1 João 5,14, 5,14, aliás, 5,4, 5,4, 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Tem alguém aqui que é nascido de Deus? Tem alguém aqui que já nasceu de novo? Tem alguém aqui que já aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor? Tem alguém aqui que tem certeza que o nome está escrito no livro da vida? Se você nasceu de novo, você vai vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é que vence o mundo. Mês de fevereiro é a fé na sua vida, na sua casa. Tenha uma mentalidade de campeão, de vencedor, uma postura correta, seja uma pessoa agradecida, agradeça ao Senhor, fique do lado do vencedor que é Cristo, e não tire os teus olhos desse Deus maravilhoso, que fez um milagre chamado você. Como hoje nós não temos aqui visitantes, a não ser a nossa irmã, que já é uma irmã em Cristo, mesmo assim eu vou ousar a fazer um apelo, para, se nesta noite nós temos aqui alguém que ainda não se colocou do lado do vencedor, você ainda não entregou a sua vida para aquele que pode te dar a vitória. Pois eu vou orar por toda a igreja, mas se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, curve sua cabeça, vamos fechar todos os nossos olhos, vamos curvar a cabeça, até mesmo quem está online assistindo essa pregação, se você quer nessa noite se colocar do lado do vencedor, invicto, eu quero convidar você a levantar a sua mão bem alta, onde você estiver. Agora nós temos essa grande bênção, de a pregação chegar em tantos lugares, tantas vidas, milhares de pessoas poderão estar vendo isso. Se tiver alguém, se posicione hoje, se coloque ao lado do vencedor, que é Cristo Jesus, receba Ele no teu coração, e a partir de hoje, seja uma pessoa agradecida,
seja uma pessoa com mentalidade de vitorioso e jamais tire os olhos daquele que venceu e virá outra vez, montado no seu cavalo branco, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para julgar o mundo com justiça. Aleluia e glória a Deus. Agora quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Qual é, como já disse aqui, a área em que você hoje precisa de uma vitória? Todas elas já foram dadas na cruz, tudo já veio por Jesus, mas pode ser que ainda na sua vida há alguma área que você está enfrentando uma batalha. Talvez é na sua mente, talvez é um hábito, um vício, talvez é um pecado que você não consegue vencer. Está difícil, você pede perdão, depois você volta a praticar outra vez, e você pede de novo perdão, e você chora, e você clama, e você está tendo essa dificuldade. Talvez é na área da família, talvez é nos relacionamentos, com pai, com mãe, com filho, casal. Há alguma área que você está nessa noite sentindo que não está tão vitorioso assim? Talvez seja na área financeira, você está aí cheio de conta para pagar, cheio de problema, e você não vê uma saída, você está pedindo Deus, né? O Lucas deu até prazo, né? Tem gente que deu até prazo, né? Porque você pode estar passando uma aflição muito grande, talvez é uma depressão, uma angústia. Senhor, eu já aceitei o Senhor como meu Salvador, eu tenho ido à igreja, mas eu tenho sentido essa batalha na minha mente, no meu coração. É com você que Deus está falando. Talvez é na sua vida física, na enfermidade. É lógico que nós vamos passar por isso na nossa vida toda. Não é possível você ter uma vida inteira saudável. Um momento ou outro você vai enfrentar uma luta, você vai enfrentar um problema. E aqui eu falo para aqueles que estão numa luta contra uma enfermidade, que você crê que o Senhor Jesus pode te dar vitória, através do seu poder Ele pode curar. Eu não sei qual é, eu só sei que todo obstáculo, dificuldade, problema, é uma chance para você crescer. Eu quero te conclamar esta noite a cantar